Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e no programa de hoje você fica por dentro dos avanços da ciência nos estudos sobre o vírus HIV, sobre as formas de contágio e prevenção, além de saber como as pessoas soropositivas convivem com o vírus. Isso porque nossa missão aqui é a de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. E se você já estiver pronto, vamos juntos? Os primeiros casos de infecção pelo vírus HIV no mundo foram registrados na década de 1970. De lá para cá, muita coisa mudou, a começar pelas possibilidades de prevenção e de tratamento da doença causada pelo vírus. Em 1977, os Estados Unidos, o Haiti e a África Central apresentam os primeiros casos de infecção do vírus HIV. Em 1980, ocorre o primeiro caso da doença no Brasil, em São Paulo. Em 1982, é que se descreve pela primeira vez no mundo a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, nome em português para a doença que é conhecida pela sigla em inglês AIDS. Nesta época, adota-se temporariamente o termo doença do 5H. Homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos, que são usuários de heroína, e hookers, profissionais do sexo em inglês. Em 1985, surge o primeiro teste para detectar a doença. Em 1986, é criado no Brasil o Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde. Em 1987, o medicamento AZT começa a ser usado no tratamento contra a AIDS em todo o mundo. Em 1998, pesquisadores norte-americanos dão início ao primeiro teste de um produto candidato à vacina anti-HIV. Em 2017, é aprovada pela Anvisa a profilaxia pré-exposição ao HIV, que consiste na tomada diária de tenofovir mais entricitabina, para impedir que o vírus causador da AIDS infecte o organismo. Números do ano de 2019 mostram que 38 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV, sendo 135 mil pessoas aqui no Brasil. Pesquisadores continuam trabalhando com o tratamento medicamentoso que bloqueia a replicação do vírus e elimina as células em que ele fica latente. E ainda realizam estudos em busca da descoberta de uma vacina definitiva para a doença. As formas de prevenção ao HIV são muitas e funcionam isoladamente ou de forma combinada. Na prevenção combinada, a ideia é utilizar mais de um método, considerando as características e o momento de vida de cada pessoa. A prevenção ao HIV vai muito além do uso da camisinha. A estratégia hoje é adotar a prevenção combinada, que envolve vários métodos como a testagem regular e as profilaxias pré- e pós-exposição, conhecidas como PrEP e PEP. Se você tiver uma relação com uma pessoa que desconhece seu estado sorológico, é importante que você vá até um posto credenciado, que pode ser um hospital, pode ser um posto de saúde, na sua cidade é só você se informar. E faça a utilização da PEP, que são aí um mês de antirretrovirais que você vai tomar para impedir a soroconversão. O que acontece com relação ao HIV? O HIV, ele é um vírus que, quando ele atinge a corrente sanguínea, ele precisa infectar uma célula de defesa para poder se replicar. E o que acontece quando a pessoa toma PEP? Ela, antes que o HIV chegue até a corrente sanguínea, ela já protege a corrente sanguínea com a medicação. Então, quando ele chega na corrente sanguínea, ele já morre. A PrEP é um comprimido por dia. E aí você toma, você faz uso contínuo e aí você garante que você está se prevenindo para o HIV. É importante dizer que a PrEP
ela deve ser utilizada dentro de uma gama de outras possibilidades que é a prevenção combinada. Então você pode combinar o uso da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, um comprimidinho por dia que você toma como se fosse um anticoncepcional, a outras tantas possibilidades. Testar regularmente, fazer uso de preservativo, pode ser o interno, pode ser o externo, tudo isso aumenta a possibilidade de prevenção também de outras infecções. Segundo o Programa das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, o UNAIDS Brasil, as novas alternativas científicas reforçam o combate ao vírus, que há pouco tempo só tinha o preservativo como forma de prevenção. Além disso, agora a própria pessoa que recebe o diagnóstico positivo para o HIV pode se tornar um agente de prevenção. Ao começar o tratamento antirretroviral o quanto antes, o HIV fica indetectável e a pessoa diminui as chances de transmitir o vírus. Dessa forma, podemos diminuir os índices de transmissão sexual entre parceiros e zerar a passagem do vírus entre mãe e bebê durante a gravidez. Quanto antes você começar, antes você vai conseguir deixar a carga viral indetectável e assim impede que você tenha a transmissibilidade desse vírus. Ou seja, as pessoas com carga viral indetectável, elas deixam de transmitir o HIV através de relações sexuais. Então, hoje em dia, as respostas biomédicas ao HIV estão muito avançadas. A gente só precisa frear a discriminação. No Brasil, o acesso ao tratamento e as formas de prevenção ao HIV são garantidos gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Por causa disso, o Programa Nacional de Combate à AIDS já foi considerado modelo internacional na luta contra o vírus. Quando a AIDS foi descoberta, o diagnóstico soropositivo era quase uma sentença de morte. Foram os avanços da ciência que possibilitaram uma vida normal às pessoas com HIV por meio do tratamento que suprime a carga viral no organismo. Mas, além da ciência, o acolhimento e a humanização são fundamentais para os pacientes. Os primeiros casos de AIDS confirmados no Brasil ocorreram no início dos anos 80. Nesse período, havia muitas incertezas e medos sobre os perigos e formas de transmissão da síndrome da imunodeficiência adquirida. Eu tenho HIV há 12 anos e conheço pessoas que têm HIV há 30 anos, então não é aquilo, eu não peguei o HIV e vou morrer. Esse diagnóstico de morte já não existe mais. Isso aconteceu muito nos anos 80, quando não existia tratamento. Enquanto muitos tinham receio de ter contato com os portadores de HIV, desde o surgimento da doença no Brasil, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas acolheu e tratou os pacientes de forma humanizada. A gente não sabia como aquele vírus evoluía, a gente não tinha certeza de todas as formas de contágio, mas a gente sabia que a nossa missão era estar perto, era tratar, era cuidar, muitas vezes confortar, mas estávamos lá. E eu acho que essa missão do hospital se mantém até hoje. Em 1985, foi criado o Programa de Controle da AIDS pelo Ministério da Saúde. Em 88, a Constituição Federal institui o SUS, Sistema Único de Saúde. Nos anos 90, os antirretrovirais e outros medicamentos chegam à rede pública de saúde brasileira. Hoje, somos uma referência mundial com um tratamento de AIDS amplo e gratuito. O governo federal é importante por liberação de verba e realização de políticas públicas. O governo estadual, as governanças, o municipal, a realização. Então, tudo isso fez esse sistema SUS, ligado a HIV/AIDS, criar um modelo excepcional. Os técnicos que estão nesse departamento são excepcionais, que amam, abraçam a causa, têm estímulo, né? E a gente quer manter isso. É muito importante cada um entender que, mesmo que eu não seja diretamente impactado, é muito importante esse departamento estar sempre bem nutrido de pessoas, dinheiro, verba, gestão, porque isso vai segurar essa grande epidemia, como o Brasil tem sido modelo. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas tem seu atendimento totalmente voltado aos usuários do SUS e é um dos principais hospitais para tratamento da AIDS de toda a América Latina. O HIV/AIDS hoje felizmente, diferente do início da epidemia, que era uma doença fatal, triste, que acometia jovens, e a gente caminhava segurando
a água na mão escorria, a gente não conseguia debelar, segurar, porque não havia os antirretrovirais. A humanidade se organizou, a indústria farmacêutica se organizou, os governos se organizaram e a partir daí tivemos os antirretrovirais, que dá toda essa característica para o paciente de uma doença crônica, de uma qualidade de vida muito boa, ele tem uma vida completamente normal, tratando e se preservando, né? Eu levei 3 anos para iniciar o meu tratamento com os antirretrovirais. Hoje em dia isso não acontece mais. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada, ela já pode iniciar o tratamento para o HIV. Isso é importante porque, na época que eu fui diagnosticado, ainda nos estudos não eram tão avançados em questão a I igual a I. Hoje em dia nós sabemos que a pessoa, logo que quanto mais rápido ela iniciar o tratamento dela, ela pode ficar indetectável. E ela ficando indetectável, ela fica intransmissível para HIV. Hoje, os portadores do HIV podem nunca desenvolver a doença, graças aos avanços da ciência no combate à AIDS. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, apoia um projeto que pretende usar o látex da planta janaúba para o tratamento de pacientes com HIV. Nós pudemos publicar um artigo muito importante mostrando a ação de frações do látex da janaúba reativando o HIV latente em sistemas celulares, inclusive ex vivo em células de pacientes HIV positivas tratadas com coquetel. Então, a ideia do nosso grupo é utilizar essa medicina tradicional, assim, frações desse látex da janaúba, para o tratamento de pacientes HIV, na teoria do chamado shock and kill. Então, a ideia nossa é, no uso do antirretroviral, também usar essas moléculas, tipo os esforbóis da janaúba, para reativar o HIV latente e o coquetel destruir esse vírus. E aí a ideia é diminuir o reservatório de HIV latente, de sorte que quando você parar a terapia antirretroviral, esse vírus não vai mais conseguir repovoar o indivíduo e a pessoa pode ficar sem tratamento, inclusive de antirretroviral, por um longo período de tempo ou até, entre aspas, curada funcionalmente. Em parceria com o Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos, da Fiocruz, a próxima etapa é desenvolver um medicamento fitoterápico à base do látex da janaúba, para que, usado junto com os antirretrovirais, alcance a cura funcional da AIDS. Então, a nossa ideia é, junto com a Farmanguinhos, com o Dr. Ciani, de Farmanguinhos, e desenvolver esse fitoterápico para nós podermos entrar num teste clínico fase 1 e fase 2 para tentar a terapia de cura de pacientes HIV. Então, mais ou menos é essa a ideia nossa e esperamos que daqui a um ano, quando nós possamos iniciar a utilização desse novo fitoterápico. Nesse sentido, o grupo também fez um estudo de toxicologia em macacos rhesus não infectados com HIV e mostramos que o látex da janaúba não é tóxico para o macacos rhesus até numa dose 32 vezes maior que o ser humano toma por quilo de peso, mostrando que o látex é bem tolerável via oral. Além dos avanços científicos e do amparo da rede pública de saúde, os portadores do vírus contam com o apoio de grupos como o GIV, Grupo de Incentivo à Vida, uma organização não governamental que luta pelos direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS. E o que eu poderia dizer para uma pessoa que pega o diagnóstico hoje? Simplesmente não tenha medo. Por mais que pareça que não existe luz no fim de um túnel, tem. Você é uma pessoa que vai fazer o seu tratamento, você vai continuar tendo sua vida normalmente, você pode ter seus sonhos, você pode ter tudo. Nós não somos um vírus, nós somos uma pessoa que tem uma sorologia. E se você fizer o seu tratamento adequadamente, você vai poder ter anos de vida, você vai poder ter filhos, você vai poder ter várias coisas. Já o VER, Voluntariado Emílio Ribas, é uma associação fundada pela médica Glória Brunetti e que presta apoio humanitário aos pacientes do Instituto e seus familiares. O acolhimento é feito através de atividades terapêuticas, lúdicas e pedagógicas, além da doação de alimentos, roupas
e itens de higiene pessoal. A gente não para de pensar em relação ao acolhimento, porque o acolhimento e a humanização impacta diretamente no tratamento clínico. Então, eu acredito muito na humanização, a minha vida é acreditando nisso, eu acredito muito no outro, na importância do outro na minha vida, a importância na sua vida, e eu acho que neste momento que a gente atravessa, reforça isso tudo. A solidariedade, a ciência e a disponibilidade para estar perto do outro e acolher. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta com Ciência é Tudo. E num cenário em que já existem formas de prevenção e de tratamento para a doença, seria demais pensar na cura para a AIDS? E eu converso agora com o infectologista Ricardo Dias. Doutor, bem-vindo ao Ciência é Tudo. Desde aí da década de 1980, tanto se fala do HIV, se fala da AIDS. Para a gente começar, eu queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama. O que tem sido as descobertas dessa doença desde o seu início? O quanto a ciência e a medicina já avançou nessa questão? Obrigado pela oportunidade de falar desse assunto, que é motivo da minha pesquisa, da minha atuação profissional. AIDS, eu costumo dizer que é um filme que a gente viu de trás para frente. A gente começou, na década de 80, a ver o final do filme, que era praticamente a catástrofe. A gente via as pessoas morrendo e a gente não tinha muita coisa para intervir nessa história natural da doença. Então as pessoas estavam padecendo por uma única causa, elas tinham uma diminuição muito grande das defesas do organismo, da imunidade. E depois a gente começou a avançar e a gente começou, por exemplo, a descobrir que isso era causado por um vírus. Isso já foi mais para meados da década de 80. E aí a gente teve uma surpresa, a gente viu que para cada pessoa que estava com AIDS, a gente tinha mais ou menos 500 pessoas que tinham o vírus e que iriam adoecer. A gente já começou a ver uma fase um pouquinho mais anterior do final. Depois a gente descobriu que o causador da doença era o vírus, sabe? No começo a gente não tinha essa certeza. Ele podia estar junto, mas não ser exatamente o causador, e a gente viu depois que era ele que fazia com que houvesse uma destruição muito grande do nosso sistema imune e fazia com que as pessoas desenvolvessem AIDS. E aí, entendendo isso, entendendo como o vírus funciona no corpo, a gente começou a fazer medicamentos, criando um paradigma, né? Primeiro a gente entendeu como o vírus se multiplica dentro da célula, qual que é a vida dele dentro da célula, para depois desenhar moléculas para inibir cada uma das etapas do ciclo de vida do vírus. E com isso, paralisar a doença, paralisar a progressão da doença. Foi a primeira vez que essa estratégia foi usada no desenvolvimento de medicamentos. Hoje a gente faz isso para hepatite C, para outras doenças como o vírus sincicial respiratório, mas a AIDS inaugurou isso daí. E aí, na hora que a gente paralisou a doença, a gente começou a entender outras coisas. A gente começou a entender mais o começo desse filme. A gente começou a entender, por exemplo, que esse vírus causa muita inflamação no nosso corpo. Uma inflamação ruim, uma microinflamação que faz com que a gente envelheça rápido, degenera nossos tecidos, nosso organismo todo, nossas células. E aí a gente agora se preocupa com alguns desafios mais modernos, que é mitigar essa inflamação e fazer com que a gente diminua a quantidade de vírus que está povoando o nosso corpo para poder fazer com que a pessoa fique mais próxima da cura, por exemplo. E talvez a gente consiga, num momento futuro, curar as pessoas numa escala maior. Muito interessante, porque a gente tem a oportunidade com a AIDS de ver o aparecimento de uma epidemia, ver quão devastadora ela pode ser. As pessoas mais novas não conhecem esse fato, não se lembram disso.
conseguir controlar isso daí, a gente tem a oportunidade real de acabar com essa epidemia e fazer com que a gente viva num mundo sem HIV no futuro. Pois é, doutor, e essa eu acho que é uma das grandes buscas da ciência, da medicina, a tão falada cura da AIDS, a cura do HIV. Quão próximos nós estamos dessa possível cura? O que os estudos hoje apontam? A gente tem muita perspectiva de conseguir a cura, mas a gente tem antes disso a perspectiva de cortar a transmissão, né? Cortar a cadeia de transmissão. Olha que interessante, toda vez que a gente trata uma pessoa que tem HIV e o tratamento funciona, ela não transmite mais o vírus. Então, a gente está usando o tratamento como um mecanismo de prevenção. A pessoa se trata por ela não está se tratando para não infectar os outros. Mas como valor agregado, ela não infecta mais os outros. A mesma coisa acontece com a mulher grávida. Já pensou? A mulher grávida toma medicamento, a gente pode nunca mais ter transmissão para os filhos. E a gente usa medicamento também como uma pílula anticoncepcional. Aquela que você toma todo dia para não engravidar. Se você usar o que a gente chama de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, a gente não se infecta também. A chance de se infectar fica muito, muito, muito próxima de zero. Então, a gente está cortando cadeia de transmissão. E junto disso, a gente tem essa perspectiva de tentar fazer com que o vírus desapareça de forma definitiva do corpo de uma pessoa. E a gente pode conseguir aquilo que tem sido chamado mais modernamente de supressão do HIV sem medicamentos antirretrovirais. É supressão sustentada do HIV sem medicamentos antirretrovirais. Significa que você para o tratamento e o vírus não está mais lá. Ou ele não volta, ou o teu corpo controla. Isso daí seria um dos modelos de cura que a gente persegue. Essa seria a remissão? O que é a remissão exatamente que já aponta em alguns pacientes? A remissão, ela pode acontecer de forma natural, sabia? 1 a 3% das pessoas que têm o HIV, elas simplesmente não apresentam sinais de que o vírus está causando qualquer dano no organismo. A gente não consegue nem quantificar esse vírus. Na hora que a gente trata, a gente tem um instrumento chamado carga viral. A gente vai lá e conta quantos vírus estão no sangue daquela pessoa. Nessas pessoas a gente tem uma conta que é 0 no teste, na sensibilidade do teste. E essas pessoas não desenvolvem AIDS. Elas têm um nome, tudo tem nome, sobrenome em medicina. Elas são chamadas de controladores de elite. Então isso já acontece naturalmente. E aí, o que a gente quer, na verdade, é reproduzir isso, fazer com que a pessoa controle o vírus sem o tratamento, alcançando aquilo que a gente chama de supressão sustentada do HIV sem antirretrovirais, ou até eliminar de forma definitiva do corpo da pessoa o vírus, como acontece nos casos em que a gente teve cura. A gente teve 3 casos de cura no mundo até agora, usando transplante de medula. E essas pessoas se livraram do vírus de forma definitiva, porque elas receberam uma medula que foi transplantada, que era resistente ao HIV. Tem gente que não se infecta pelo HIV, é resistente, porque não tem a porta de entrada do vírus na sua célula. E foi justamente a medula dessas pessoas que serviu para curar outras 3 no mundo. Interessante. Doutor, hoje qual é o maior desafio? Você que também está à frente de várias pesquisas, qual é o desafio maior hoje, seja para aumentar o número de pessoas para entrar nessa janela aí da remissão, seja para a cura definitiva da doença? O que a gente pode trazer de expectativa para um futuro próximo? A gente tem muitos desafios, claro, né? Na hora que você olha, por exemplo, a transmissão do HIV na África ou no sudeste da Ásia, isso é um desafio, porque é muito explosivo. Mas a gente tem alguns desafios que são mais modernos, porque hoje a gente está numa época muito boa, porque a gente tem medicamento bom, a gente tem testes bons. Então, hoje em dia, a estratégia melhor que a gente tem é detectar todo mundo que está infectado e tratar essas pessoas, para diminuir a transmissão, como eu falei para você, e para preservar o corpo dessas pessoas. Nunca existiu melhor hora, e eu vou dizer até melhor lugar, porque a gente está no Brasil,
para poder saber se a gente tem ou não HIV. Melhor hora, porque hoje os testes vão falar com certeza se a gente tem o vírus, e aí a gente vai poder tratar os vírus com os medicamentos bons. E melhor lugar, porque olha, o acesso aos medicamentos no Brasil, isso dá orgulho, é de 100%. Todo mundo que precisar tem o medicamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, é só 50%. Metade das pessoas que precisam não tem direito a usar o medicamento. Então, a ideia seria que a gente soubesse se tem o vírus ou não, para poder paralisar esse vírus e ficar mais próximo da cura na hora que a cura chegar. Muito bom. Conversei com o Dr. Ricardo Cruz, infectologista. Dr. Ricardo, muito obrigada por esse papo, por esclarecer para a gente essas questões. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a Jornada do Conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!